Corre, vem pra cá. Hoje a gente vai falar sobre detox por aqui. Eu quero saber, você já tentou aí? Já fez? Foi legal? Na verdade, muitas pessoas buscam ter o corpo ideal, seja para se sentir bem consigo mesmas ou por questões de saúde, não é? Por isso, muitas vezes, elas optam por opções que facilitam o processo de emagrecimento e uma dessas opções é o famoso detox. Mas será que o detox serve só para ajudar a emagrecer? Será que o detox se limita apenas à ingestão de sucos? A gente quer ter essas e outras dúvidas esclarecidas hoje aqui e para isso convidamos o nutricionista Dr. Ricardo Vargas. Dr. Ricardo, bem-vindo aqui ao programa Vida e Saúde, tudo bem? Eu estou muito bem e muito feliz pela oportunidade de voltar ao programa, né? Estava fazendo umas contas aqui, Teru, quando o Vida e Saúde começou, nós tivemos uma parceria de quase 4 anos juntos, né, participando do Vida e Saúde. E sabe uma coisa que é engraçado? Hoje, quando eu vou fazer uma palestra, muitas vezes, né, eu começo a palestra, no final a pessoa fala assim, eu acho que eu conheço você. Aí eu preciso resgatar uma foto da época do Vida e Saúde, né, que o seu esposo tirou. E aí eu mostro e falo, você é você. Eu falei, continuo sendo eu. Que bom, que bom. Sua voz está a mesma, né? Sua voz está a mesma, mas você mudou o visu. Então, muita gente te conhece daquela época. É o Dr. Ricardo Vargas, do Vida e Saúde, sim, de alguns anos atrás. E você é muito bem-vindo aqui. Obrigada pela presença, viu? Eu fico agraciado de estar participando junto com você novamente do Vida e Saúde. Bom, vamos saber do Dr. Ricardo, porque ele é afiado. Ele dá aquelas respostas prontas, assim, que você para pensar depois e faz todo sentido na sua vida. O que é o detox, Dr. Ricardo? Vivemos uma vida de intoxicação. Isso é o que tem acontecido no mundo moderno que vivemos. Diferentemente dos nossos antepassados que viveram na roça e comiam aquilo que plantavam. Hoje, pelo alimento que nós recebemos da indústria, pela maneira como o alimento é plantado e ainda como ele é muitas vezes embalado, isso tem trazido uma grande quantidade de toxinas para o nosso organismo. O grande problema é que se nós nunca pararmos para fazer um programa de detox, essas toxinas elas vão sendo só acumuladas no nosso organismo. E aí nós vamos criando um processo de intoxicação. E é necessário fazer, então, a detoxificação. O detox nada mais é do que você retirar toxinas do teu organismo e excretar por 4 vias de excreção importantes dentro do programa de detox. Quais são essas vias? Fala pra gente. Algumas delas, muitas vezes as pessoas não levam em consideração no programa de detox. Então veja só, a parte intestinal, fundamental para nós. A parte urinária também é muito especial. Mas precisamos lembrar que a respiração e a transpiração também são vias de eliminação. Então, a pele e o pulmão também têm um papel importante num programa de detox. Agora, eu quero saber se o detox está liberado para todas as idades. Olha que pergunta interessante essa, Teru, pelo seguinte. A gente tem um nível de intoxicação que vai se acumulando ao longo da vida. Então, obviamente, um bebê, uma criança, não é necessário fazer um programa de detox. E não só não é necessário, como não deve fazer. Por quê? No período de detox, você vai fazer uma restrição calórica. E restrição calórica para crianças em desenvolvimento não é uma opção. Nós podemos prejudicar o desenvolvimento dessa criança, comprometendo muitas vezes a sua altura final. Quando que nós poderíamos começar a fazer um programa de detox? A menina ou o menino, depois de ter o seu estirão de crescimento, já pode participar junto com a família de um programa de detox. Mas antes do estirão de crescimento, não recomendo fazer nenhum programa de detox. Tá. Eu quero saber o seguinte, a gente vai agora passar aqui por processos de desintoxicação que eu gostaria que você comentasse, mas muita gente acha que é só um programa de sucos o processo todo. Como que é o processo? Explica pra gente as fases. Olha, na verdade a gente nem pode fazer um detox só com suco, né, Teru? Por quê? Se eu pensar num processo de detox somente com suco,
Eu preciso lembrar que suco não tem fibra e, por não ter fibra, ele não vai estimular o funcionamento intestinal. E isso pode se tornar um problema para as pessoas. Vai fazer um detox capenga. Nós precisamos entender que durante um programa de detox, o alimento sólido também deve estar presente, porque é ele que vai gerar o bolo fecal e vai ajudar no processo de eliminação de toxinas. A maior parte das toxinas que eliminamos através do intestino. Então não podemos ficar só com sucos. Nós começamos com um processo de sucos, depois nós entramos num processo do uso de muitos alimentos germinados. Os alimentos germinados, eles são bem interessantes, porque eles vão conseguir garantir para nós um aporte nutricional importante dentro de um programa de detox. E vamos passando depois dos crus, entrando nos processos de adição dos cozidos, para que no último dia de detox, a gente esteja fazendo um programa muito parecido com aquilo que é o seu cardápio diário, o seu plano alimentar diário. Essa transição ela é muito importante. Pessoas que não fazem a transição e saem de um programa de detox de sucos e crus, direto para cozidos, comendo tudo aquilo que ela costuma fazer, você já começa um processo de intoxicação. E pior do que isso, você vai gerar muitas vezes um aumento de peso que você conseguiu conquistar durante um programa de detox. Então existem fases. Começo com sucos, passo pelos alimentos. Imagino que seja pelos alimentos crus, né, germinados. Isso, depois a gente vai começar a adicionar os alimentos cozidos e por último a gente vai adicionar então aqueles alimentos que normalmente estariam na nossa mesa comum, né? Colocando então os farináceos, né? Colocando muitas vezes ali nossas castanhas, porque as castanhas elas são ricas em gordura e num programa de detox a gente não pode exagerar na gordura, senão pela quantidade de fibra que ingerimos pode dar uma diarreia. Então tem um passo a passo, né, que você deve seguir dentro de um programa de detox. Então, por quanto tempo esse processo ele seria aí interessante e saudável? Porque eu sei que também fazer um muito curtinho, eu acho que tem ganhos, claro, mas fazer um muito longo a gente já pode também ter prejuízos. Isso, olha só que interessante, Teru. Poucos dias talvez não traga o resultado que você espera. Então, 2, 3 dias é insuficiente. O mínimo seriam 7 dias para que você pudesse passar por todas as fases dentro de um programa de detox. E para detoxificação, 3 semanas é o ideal. Se a gente pudesse fazer um detox de 21 dias, isso seria excelente. Não é necessário também passar por mais do que 21 dias. Eu já vi muitas pessoas falando assim, faz 3 meses que eu estou fazendo uma dieta crua num programa de detox. Isso pode ser bom? Sim. Só que você tem que ter um grau de orientação muito grande de um profissional. Tá. Porque qual é o risco de você ficar muito tempo dentro de um programa de detox? É a falta de proteína. Porque como você vai comer só alimentos vegetais e crus, se você não souber combinar os alimentos, a chance de faltar proteína é muito grande. Agora então, chegou aquela hora que você vai entender tudo o que está por trás desse processo de desintoxicação. Aliás, eu usei o termo errado, né, doutor? Você parece que usou um outro termo aí. Melhor do que desintoxicar é detoxificar. Esse seria o termo correto. Pouco usual ainda, mas é o termo ideal. Pega o seu caderninho, então, você já viu que pode fazer esse processo por 7 dias. Doutor Ricardo tem muita coisa no Instagram dele que daqui a pouquinho a gente divulga aqui para você, quem sabe, começar o seu processo de detoxificação. Vem para cá, ó. Primeiro benefício, ou primeira vantagem, né, ou o que está acontecendo nesse processo é que você começa a eliminar as toxinas do organismo. Não é só através daquilo que a gente come que a gente acumula toxina, né? O próprio metabolismo do corpo gera toxinas. Gera toxina, sim. Além do que, a gente precisa lembrar que a respiração também tem sido hoje uma grande fonte de intoxicação do organismo, né? Muitos metais pesados, gases tóxicos, né? Tudo isso entra através das nossas narinas. Então, não é só através da alimentação. Agora, Teru, você fez um comentário interessante para a gente emendar a seguinte informação. Muitos dos cremes, né, que a mulherada costuma passar, né, aqueles anti-rugas e para firmar a pele e tal, existem muitos lotes que acabam estando com contaminação também.
Então, pela pele, nós também temos entrada de toxinas. No passado, os cremes, eles não tinham essa possibilidade de fazer com que compostos do creme conseguissem. Olha que Então, interessante. aí nessa época, tinha uma ação tópica. Só que hoje, pela nanotecnologia, eles conseguem fazer micropartículas que entram pela nossa pele. Então, por exemplo, desodorantes têm sido uma grande fonte de intoxicação, principalmente de alumínio. Uhum. Então, a gente tem que começar a observar que não é só aquilo que entra pela boca que contamina o homem. Tem até um texto da Bíblia que fala isso, né? Bom, vamos seguir aqui porque o assunto é longo, é profundo, mas a gente quer te dar assim aquela vontade de fazer esse processo de detoxificação. Outra vantagem, outra coisa que acontece nesse processo é que é possível controlar doenças crônicas não transmissíveis, as que mais matam hoje em dia: hipertensão, diabetes, colesterol ruim, elevado, obesidade. Então não é só para emagrecimento não, a gente tem controle e até reversão dessas doenças, doutor? Sim, olha, Teru, essa é uma informação, eu acho, de grande valia, né? Nós conseguimos compreender que o nosso organismo, muitas vezes pelo acúmulo de toxinas, abre portas enormes para o desenvolvimento dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então é importante nós fazermos esse programa de detox e ele deve ser repetido algumas vezes. Eu acho que mais à frente a gente deve comentar quantas vezes no ano, mínimos, a gente deveria fazer o programa. Pode Mas falar, veja pode como falar. que esse órgão... Já posso? Então tá bom. Se você for fazer um programa de detox de 21 dias, né, você poderia repeti-lo. Então não dá para fazer também 21 dias, aí no mês que vem você fala, não, vou fazer de novo. Não, não é assim. Respeite um intervalo de pelo menos um bimestre para que você possa repetir. Ou seja, fiz o programa, aguardo 2 meses e faço novamente. Mas o ideal seria que as pessoas tivessem, no mínimo, 2 vezes ao ano participando de um programa de detox. Um no primeiro semestre e um outro no segundo semestre. Isso seria o mínimo que a gente deveria fazer hoje para conseguir manter o nosso organismo detoxificado. E tem um detalhe importante, Teru, que é o seguinte: quando você faz o seu primeiro detox, a pessoa muitas vezes chega no final e fala assim, não, agora eu já limpei meu corpo, estou tranquilo, tirei todas as toxinas. Sinto informar que num primeiro programa de detox você praticamente não detoxifica o seu organismo. Você detoxifica especialmente 2 órgãos. Então, o primeiro programa é para limpar esses 2 órgãos e preparar o seu corpo para os novos programas que você vai fazer. E os 2 órgãos que você consegue limpar no primeiro momento é o seu fígado e o seu intestino. Então, olha, o Dr. Ricardo já falou aqui, eu já até virei esse copinho vermelho aí para mostrar que também é nesse processo de detoxificação que a gente elimina, limpa, na verdade, o corpo da ingestão das toxinas ambientais, porque ele acabou comentando aqui dessas toxinas em geral. Agora, gostei muito dessa sua fala sobre periodicidade, fazer, né, frequentemente. Periodização. Só palavra difícil aqui hoje, meu tico e teco ainda não estão nesse nível. A gente precisa, então, fazer mais vezes e eu vou levantar aqui a seguinte questão. Muitas pessoas que nos acompanham aqui no Vida e Saúde já são vegetarianos, já estão buscando um estilo de vida mais saudável, já fizeram uma virada, assim, já deram uma guinada na vida. Ainda assim, esse processo seria interessante? Fica comigo porque o Dr. Ricardo está contando aqui, você já vai chegar a essa conclusão. Porque olha só, além de todas essas vantagens aqui, esse processo vai facilitar, vai ajudar na questão, facilitar não, ele vai ajudar na questão da disbiose intestinal, combatendo esse problema. Olha, disbiose intestinal é um problema muito comum, é frequente hoje na população. E isso é uma das coisas que nós precisamos ter um foco muito específico pensando num programa de detox. Por quê? Olha que informação bacana essa, Teru. Quando nós nascemos, nós não temos uma imunidade competente. No entanto, que o primeiro líquido que nós recebemos não é o leite, mas sim o colostro, que é a primeira produção ali da glândula mamária da mamãe. Esse colostro,
Ele é rico em imunoglobulinas, IgA, IgE, IgM, essas imunoglobulinas para tentar conferir um pouquinho de imunidade para o bebê. É como se fosse, entre aspas, a nossa primeira vacina. Hum, Mas a nossa imunidade, ela vai sendo construída ao longo da nossa vida. E na nossa primeira infância, que vai até o final do 4º ano, nós estamos praticamente trabalhando para construir uma microbiota intestinal, que são as bactérias que nós temos no intestino. Essa microbiota intestinal, ela tem papéis extremamente importantes no nosso organismo. Quais? O principal, imunidade. 70% da nossa imunidade depende dessas bactérias intestinais. Então, veja, de cada 10 doenças que nós temos, 7 delas são evitadas por essas bactérias que nós temos no intestino. Além disso, essa microbiota intestinal, ela ajuda a regularizar o trânsito intestinal. E isso é muito importante para nós, para que a gente tenha uma boa nutrição, para que a gente consiga ser feliz também. Se o nosso intestino não funciona bem, se estamos passando por períodos diarreicos ou de constipação intestinal, isso compromete a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então veja como é que é importante detoxificar o seu organismo e ainda dar uma mãozinha, né, para que essas bactérias intestinais possam realmente se consolidar no nosso, uma ajuda no processo de reverter uma disbiose. Porque nesse momento do detox você oferece muita fibra, que é o principal alimento que as bactérias usam para o seu crescimento. Agora, quem aí está achando que nesse processo todo você está só eliminando, presta atenção nessa outra parte aqui do processo de detoxificação. Você vai, olha que interessante, repor carências nutricionais. A gente trouxe aqui, doutor Ricardo, grupos de alimentos separados por cores. Parabéns, Dalila, que é a produtora do programa de hoje, que se empenhou aqui nessa montagem, também juntamente com as outras produtoras, a Dadá e a Tamires. A gente tem a tendência de usar só aqueles alimentos preferidos, talvez durante o ano, né, durante a vida, rejeitando aqueles que a gente não gosta. E a gente pode sim, mesmo sendo vegetariano, mesmo sendo cuidadoso com a alimentação, cair em assim, deficiência de nutrientes. Por isso que a indústria, né, de suplementos está ficando cada vez mais robusta. A gente consegue fazer essa reposição durante o detox? Achei interessante isso. E chegou a interação aqui sobre esse assunto. Vamos trazer na tela. O Lucas Davis, aqui de Jacareí, está perguntando o seguinte: o detox pode interferir no ganho de massa muscular para quem treina na academia? Boa, Lucas. Excelente pergunta, Teru. Se você fizer um detox dentro de um período muito longo, em dias, e sem a devida orientação, pode sim, porque aí nesse período existe uma tendência muito grande a ter uma redução do consumo de proteína, que é justamente a matéria-prima que seu corpo usa para a produção de tecido, ou seja, para ganhar massa magra, eu preciso aumentar o meu aporte proteico. Só para questão de didática, uma pessoa sedentária vai multiplicar o seu peso por 0,8 para descobrir quanto que ela precisa comer de proteína ao dia. Uma pessoa que é moderadamente Fala de novo, uma pessoa que não faz atividade física. Por exemplo, eu faço atividade física, mas digamos que eu não faço, eu tenho 63 quilos. Eu tenho que multiplicar 63 por 0,8. Então vamos fazendo aqui, eu vou abrir uma calculadora e a gente vai fazendo essa conta. Uma pessoa de 63 quilos, no caso a Teru, se fosse sedentária, precisaria comer 50,4 gramas de proteína. Isso dia ou refeição? Teru, por dia. Se você tivesse agora vivendo um período moderadamente ativo, você precisaria comer 63 gramas de proteína, que aí seria 1 grama para cada quilo de peso. Se você estivesse já fazendo uma atividade física mais leve, por exemplo, aquelas pessoas que saem para fazer uma caminhada, vão multiplicar o seu peso por 1,2. Então seria 63 vezes 1,2, 75 gramas, 75,6 gramas, né? Agora, se fosse uma pessoa com finalidade de ganho de massa magra, ou seja, eu quero aumentar a minha musculatura,
eu já preciso multiplicar por, no mínimo, 1,5. E aí, no caso, esses 63 gramas para uma pessoa ali que é moderadamente ativa, já vai passar para 94,5 gramas de proteína ao dia. Ainda Então, assim, o que não é... ocorre durante um programa de detox? Durante o Pode programa falar, de Pedro. detox isso fica mais sensível, né? Mas durante um período de alimentação natural não é tão difícil conseguir isso, né? Não, a gente consegue, combinando muito bem os alimentos, a suprir essa necessidade no nosso dia a dia. Mas durante o Mas quando a gente detox. está durante um programa de detox, como a gente já faz uma certa restrição do consumo dos alimentos que são, corremos sim o risco de ter falta de proteína para essa pessoa no período. E se ela fizer um programa muito longo de detox e sem a devida orientação, pode sim comprometer naqueles 21 dias, digamos, né, o seu processo de ganho de massa magra. Agora, com o auxílio de um profissional, talvez você consiga já equilibrar o seu cardápio, utilizando principalmente os grãos germinados. Porque como a gente não vai comer cozido nos primeiros dias do programa de detox, é necessário que você germine grãos. Então, a lentilha germina muito bem, o grão de bico germina muito bem, o amendoim germina muito bem. E esses três são fontes de proteína, cada um com sua concentração proteica, um diferente do outro, mas ainda assim você consegue garantir um bom aporte proteico utilizando esses três grãos. E você, por exemplo, faz o seguinte, Teru, dentro de um programa de detox. Você não precisa comer só o amendoim germinado. Você pode pegar o seu amendoim germinado e pode bater, né, com frutas que são bem adocicadas, por exemplo, a banana, e aí você faz uma massinha, vira um smoothie, ou você pode fazer até uma massa para uma torta crua. Ah, tá vendo? Então, Tem que ser tem muita coisa criativo. bacana que dá para fazer dentro do programa de detox. Agora, última pergunta, doutor Ricardo. Meu diretor já está aqui querendo me matar, mas eu preciso fazer. Como é que a gente poderia dividir esses 7 dias de detoxificação usando esses alimentos aqui? Você sugere um suco com várias frutas ao mesmo tempo? Quantos dias de suco, quantos dias de crus germinados e quantos dias aí já ingressando na alimentação ativa? Olha, você fazendo um programa de 7 dias, o ideal seria que você reservasse os 3 primeiros dias para você fazer uma alimentação crua. Nos 3 primeiros você não vai comer nada cozido, então. Começaria no primeiro dia fazendo uso de sucos e chás. São importantes os chás para que a gente possa utilizar a via de excreção renal. Os sucos, eu não gosto de mistura de muitas frutas. Eu acho que a gente deve separar dentro de um programa de detox os sucos por cores. Assim como vocês dividiram paleta de cores, né, nessa mesa linda que foi preparada, a gente pode fazer um suco verde, pode fazer um suco laranja em determinados horários, né? Podemos fazer um suco roxo, podemos fazer um suco vermelho. E o roxo a gente usaria a uva, usaria a beterraba na hora de fazer esse E nesse suco. momento não usa Então, é repolho, por exemplo? Você interessantíssimo. mistura frutas com folhas ou não? Algumas folhas você pode misturar, outras folhas elas são um pouco indigestas, o que não vale a pena então você adicionar nesse primeiro momento do Certo. detox, porque nós não queremos também gerar fermentação, não é verdade? É isso aí. Então nós precisamos fazer uma escolha boa. Por exemplo, laranja e cenoura combinam muito bem. Aí eu vou e adiciono um pouquinho de toque de gengibre junto, porque o gengibre tem o gingerol, que é um composto espetacular num programa de detoxificação. Então, eu vou fazer um suco laranja, um pouquinho picante. Eu posso fazer um suco de melancia com morango, interessante também, rico em antocianina. Depois eu vou fazer lá o meu suco verde. Então, no meu suco verde, eu preciso adicionar uma fruta cítrica junto, para que a gente potencialize a absorção do ferro. Tenho que transformar o ferro férrico em ferro ferroso, e eu consigo isso só na presença de vitamina C. Uso ali uma folha verde, que pode ser a couve, podemos escolher um espinafre, só que aí fica uma dica importante. Eu tenho visto um erro muito grande, Teru, que é cometido, que é o seguinte: as pessoas usam o espinafre na sua versão crua. Ele não pode ser usado cru. Hoje eu vou ensinar o espinafre aqui. tem alguns... Hoje eu vou ensinar aqui a fazer o bacana. branqueamento para a gente poder perder essa... Perder não, para a gente poder ter esse ganho, na verdade, no uso do espinafre.
A gente tem a perda das toxinas, né, e tem a manutenção de vitaminas importantes, minerais importantes no processo do branqueamento. Então você vai Legal. ensinar, não vou dar spoiler aqui. Agora, o espinafre é uma ótima opção, porque ele tem muito, mas muito nutriente presente na sua folha e vale a pena fazer parte do seu programa de detox. Então, nos Muito 3 bom. primeiros dias, ter o só cru. E Tá. depois a gente começa com a inclusão dos cozidos. E é interessante começar da seguinte forma: ali no 4º dia, por exemplo, você vai começar a incluir no de jejum. No 5º dia, você já vai ter um cozido, tanto no de jejum quanto também no almoço. Lá no 6º dia, você já vai incluir o cozido no seu jantar. E o 7º e 8º dia são os dias de transição para você voltar à sua dieta normal. Vamos trazer o Dr. Ricardo aqui para fazer um detox com a gente dia a dia? Não custa sonhar, hein, Dr. Seria Ricardo? legal. Vamos fazer o seguinte, enquanto A isso gente não vai. acontece, eu vou chamar a galera para te acompanhar lá no Instagram. Corre lá, tem muita coisa legal, tem live, tem dicas, tem o dia a dia do Dr. Ricardo lá no Instagram dele, @drricardovargas, @drricardovargas, para você acompanhar o trabalho dele por lá, enquanto a gente não traz ele por aqui novamente. Obrigada mais uma vez de coração e até a próxima. Teru, gratidão, uma satisfação participar novamente do Vida e Saúde e desejo aí muita saúde para todos os telespectadores do programa. Grande abraço. Grande abraço. Deu até vontade de fazer detox hoje, né? Mas calma, a gente tem que se programar para fazer direitinho, como você viu aqui o nosso especialista falando. Agora é o seguinte, a gente pausa para o intervalo agora. Na volta, a gente conversa um pouquinho sobre celebração dos 28 anos da gravadora Novo Tempo. Eu vou receber aqui o Sérgio Teles, que é coordenador de produção desse time todo especial. E ainda hoje tem o delicioso macarrão com ricota e espinafre para você. Vida e Saúde volta já.